Minha família quer que eu entregue os 150 mil dólares que meu avô me deixou no leito de morte para pagar dívidas de jogo do meu irmão. Eles dizem que é o que o vovô faria, mas eu sei que o vovô morreu odiando as mentiras dele. Eu sou o babaca por dizer não? Eu, 27 anos, sempre fui o filho seguro. Sabe aquela criança que nunca deu trabalho, que tirava notas boas e que os vizinhos usavam como exemplo? Pois é, meu irmão, o Lucas, 30 anos, sempre foi o oposto. Ele tem esse brilho, um carisma que faz todo mundo rir em 5 minutos, mas que esconde um rastro de decisões péssimas. Nosso avô, o seu Antenor, faleceu há 6 meses. Ele era um homem simples, daqueles que guardava moedas em potes de conserva e consertava o próprio sapato com cola de sapateiro. O cheiro dele era uma mistura constante de tabaco de rolo e hortelã. Antes de partir, ele me deixou algo que ninguém esperava, uma apólice de seguro e algumas economias que somam exatos 150 mil dólares. Ele me disse, no hospital, com a voz falhando, isso aqui não é para você gastar com bobagem, é para o seu futuro. Compra sua casa, estuda, faz o que eu não pude fazer. Ele não deixou nada para o Lucas. Por quê? Porque o vovô sabia que o Lucas já tinha pegado emprestado e nunca devolvido quase toda a reserva de emergência dele ao longo dos anos. Ontem, meus pais me convidaram para jantar. O clima estava estranhamente agradável. Minha mãe fez lasanha, a minha favorita, e o cheiro de queijo gratinado tomava a casa toda. Mas o Lucas estava lá, sentado no canto, quieto demais, mexendo no celular com as mãos tremendo um pouco. Típico. Depois do jantar, enquanto eu tomava um café amargo e ouvia o barulho da chuva batendo na janela da cozinha, meu pai pigarreou. Ele não olhou nos meus olhos. Ele começou a falar sobre como a família é um corpo único e como, quando um membro adoece, todos sofrem. Eu achei que ele ia falar de saúde, mas aí veio a frase que fez meu sangue gelar. Filho, o Lucas se meteu em um problema sério com o pessoal. Complicado. Ele deve 150 mil. Se ele não pagar até o mês que vem, a gente não sabe o que pode acontecer com ele. Minha mãe segurou minha mão, com os olhos cheios de lágrimas, e completou: o dinheiro que o vovô te deixou. É a conta exata, querido. O vovô amava o Lucas. Se ele estivesse aqui, ele daria até a alma para salvar o neto. É o que ele faria. É o que a nossa família faz. Eu olhei para o Lucas. Ele finalmente largou o celular, me encarou com aquela cara de cachorro chutado e disse: é só um empréstimo, cara. Eu te pago com juros assim que eu me organizar. Eu sei que é mentira. Ele não tem emprego há 8 meses. Eu senti um nó na garganta. Olhei para a foto do vovô na estante da sala e, por um segundo, o silêncio na cozinha ficou tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Eu tenho planos para esse dinheiro. É a minha entrada no meu apartamento. É a minha liberdade. Eu preciso pensar. Foi tudo que eu consegui dizer antes de levantar. Minha mãe soltou minha mão como se eu tivesse queimado a pele dela. O olhar de decepção dela foi pior do que um grito. Quando eu estava abrindo a porta do carro, debaixo de chuva, meu pai saiu na varanda e gritou: a segurança do seu irmão vale menos que um punhado de dólares, Luiz. Passei a noite em claro. Se eu disser não, eu me torno o vilão que destruiu a família. Se eu disser sim, eu jogo o legado do meu avô no lixo para sustentar um vício que nunca acaba. Mas o pior veio hoje de manhã, quando recebi uma mensagem do Lucas que mudou completamente o tom da ajuda que eles estavam pedindo. A mensagem que o Lucas me mandou às 6 da manhã não era um pedido de desculpas. Era um print. Uma foto de um carro preto estacionado na frente do meu prédio, com a legenda: eles sabem onde você mora também. Não é só a minha pele que está em jogo, maninho. Pensa na mamãe. Meu estômago deu um nó. Eu passei o dia no trabalho encarando a planilha do Excel sem enxergar nada. O cheiro de café requentado do escritório me dava náuseas. Eu sabia que o Lucas estava usando o medo para me dobrar, mas o que me machucava de verdade era o silêncio do meu pai. Ele não me ligou para saber se eu estava bem. Na quarta-feira, eu decidi ir até a casa dos meus pais sem avisar. Queria falar com o Lucas a sós, homem para homem. Quando cheguei, a cena era patética. Ele estava jogado no sofá, comendo cereal direto da caixa, assistindo TV como se não devesse a vida para agiotas. Lucas, me fala a verdade. Como você perdeu 150 mil dólares? Isso não é pôquer de quinta-noite com os amigos, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar do tremor nas mãos.
Ele deu um sorriso de lado, aquele sorriso que sempre convencia os professores a darem uma segunda chance. Investimento, cara. Cripto, apostas esportivas. A maré virou. Acontece com os melhores. Mas o vovô sempre disse que dinheiro é papel, família é rocha. Você vai mesmo ser o cara que prefere um apartamento de luxo a ver o próprio irmão com as pernas inteiras? O vovô não disse isso, Lucas. O vovô disse que você era um buraco sem fundo. Ele me deu esse dinheiro porque sabia que eu ia honrar o suor dele. Eu gritei. O silêncio que se seguiu foi cortante. Dava para ouvir o zumbido da geladeira velha na cozinha. Nesse momento, meu pai entrou na sala. Ele não gritou. Ele simplesmente sentou na poltrona do vovô, a poltrona que ninguém mais usava, e suspirou. Eu já decidi, Luiz. Se você não ajudar seu irmão, eu vou hipotecar esta casa. Sua mãe e eu vamos para um aluguel qualquer, mas não vamos carregar o peso de um filho morto nas costas porque o outro foi egoísta. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, com aquele olhar de mártir que ela domina tão bem. A gente só queria que você fizesse parte da solução, querido. Mas se o seu orgulho é maior que o nosso teto, tudo bem. A gente entende. Eu me senti sufocado. Era uma emboscada. Eles transformaram o erro do Lucas em um teste de caráter para mim. Se eu guardasse o dinheiro, eu expulsava meus pais de casa. Se eu entregasse, eu jogava 40 anos de trabalho do meu avô no lixo. Eu saí de lá sem dizer nada, mas bati a porta com tanta força que o quadro com a foto do vovô tremeu na parede. Dirigi até um bar qualquer, pedi uma cerveja que nem tomei, e fiquei olhando as notificações do meu celular explodirem. Primos que eu não via há anos começaram a me mandar mensagens. Pô, cara, ajuda o seu irmão. Família é tudo. O Lucas tinha espalhado a história para todo mundo, me pintando como herdeiro ganancioso. A gota d'água veio à noite. Eu estava conferindo os extratos da conta do vovô, sentindo uma culpa imensa, quando recebi uma notificação de login no e-mail antigo do meu avô, que eu ainda gerenciava. Alguém tinha tentado trocar a senha. O IP vinha da casa dos meus pais. Eles não estavam apenas pedindo dinheiro. Eles estavam tentando pegar. Foi aí que eu percebi que a lógica deles não era sobre amor ou sobre o que o vovô faria. Era sobre controle. E eu tomei uma decisão que, eu sabia, iria incendiar a ponte de vez. Eu não dormi. Passei a madrugada imprimindo os extratos das contas do vovô e as mensagens do Lucas. O sol nasceu com aquela luz pálida de inverno, e o cheiro de chuva de ontem ainda estava no asfalto. Eu sabia que, depois de hoje, o café de domingo nunca mais teria o mesmo gosto. Fui até a casa deles às 8 da manhã. Entrei sem bater. Meus pais estavam na mesa, o rádio ligado baixo, um silêncio de velório. O Lucas não estava, devia estar dormindo o sono dos justos, como sempre. Joguei o bolo de papéis em cima da toalha de mesa, bem em cima do prato de torradas. Quem tentou resetar a senha do e-mail do vovô ontem à noite? Perguntei, sem bom dia, sem rodeios. Meu pai nem piscou. Ele deu um gole no café, limpou o bigode e disse com uma calma que me deu nojo. A gente só queria ver se o antenor não tinha deixado algum outro fundo, algo que você esqueceu de mencionar. Já que você está sendo tão difícil. Aquilo me atingiu como um soco. Difícil. Eu, que paguei o conserto do telhado deles ano passado. Eu, que levei o vovô em todas as sessões de quimioterapia enquanto Lucas estava viajando para se encontrar. Eu não vou dar o dinheiro, eu disse, e a voz saiu mais firme do que eu esperava. E vocês não vão hipotecar a casa. Eu liguei para o tio Jorge ontem à noite. Ele me contou a verdade, pai. O rosto do meu pai ficou cinza. Minha mãe soltou o talher, que bateu no prato com um tinido metálico que ecoou pela cozinha toda. O Lucas não deve para agiotas, continuei, sentindo as lágrimas queimarem, mas sem deixar caírem. Ele deve para o banco. Ele financiou aquele carro esportivo que bateu e a seguradora não cobriu porque ele estava bêbado. Os 150 mil são para limpar o nome dele e para vocês não perderem o prestígio com os vizinhos. Não tem ninguém ameaçando a vida de ninguém. É só vaidade. O Lucas apareceu no corredor, de pijama, com o rosto inchado. O Jorge é um fofoqueiro de merda. Ele não sabe de nada. Ele gritou, mas a voz dele falhou. Ele não sustentou o olhar. Sabe o que o vovô faria, mãe? Olhei para ela, que estava chorando baixinho agora. O vovô deixaria o Lucas colher o que plantou. Ele amava a gente, mas ele odiava a mentira.
Ele passou 40 anos consertando o sapato velho para eu não ter que me humilhar por causa de erro de gente irresponsável. Eu peguei os papéis da mesa. Eu vou usar o dinheiro para dar a entrada no meu apartamento. E vou colocar o nome do vovô Antenor na placa da porta. Se vocês quiserem hipotecar a casa por causa do orgulho do Lucas, a escolha é de vocês. Mas não usem o nome de um morto para justificar a covardia de vocês. Saí de lá ouvindo meu pai gritar que eu não era mais filho dele, que eu era um estranho ganancioso. Minha mãe nem se levantou para me dar tchau. O Lucas. Ele só voltou para o quarto e bateu a porta. Conclusão: já se passaram 3 meses. Eu comprei o apartamento. É pequeno, cheira a tinta fresca e tem uma varanda onde eu tomo meu café em paz. Meus pais não me ligam. No grupo da família, eu fui removido. Soube pela minha prima que eles acabaram pegando um empréstimo consignado alto para ajudar o Lucas, e agora estão economizando até na mistura do almoço. Dói. Sim, dói para caramba. Às vezes, no silêncio da noite, eu sinto uma culpa irracional, como se eu tivesse abandonado um barco afundando. Mas aí eu olho para o relógio de pulso que era do meu avô, aquele que ele me deu antes de morrer, e lembro que o barco já estava furado há muito tempo. Eu só decidi não pular na água com eles. Fui babaca por priorizar meu futuro em vez de salvar a paz da minha família baseada em uma mentira? O Reddit diria que não, mas o jantar de domingo vazio diz que o preço da liberdade é, muitas vezes, a solidão.